Olá, professora. Tudo bem? Eu sou o Guilherme. Opa, professora, eu sou o Vitor. Ô professora, aqui é o João Gabriel. Oi professora, é o Moisés. Bom, a gente vai falar sobre a formação de palavras. Dando introdução ao nosso vídeo, a gente vai falar. Dando introdução ao nosso vídeo, vamos falar sobre a formação de palavras. São elas que compõem a língua portuguesa. Elas são principalmente formadas por dois processos morfológicos: a derivação e a composição. Mas antes de falarmos desses conceitos, vou falar sobre as palavras. Na real, sobre os tipos de palavras. Começando pelas palavras primitivas, que são aquelas que não provêm de outra palavra. Por exemplo, mar, pedra, flor, dente. Agora, eu vou falar sobre. Agora, outro tipo de palavras são as palavras derivadas, que é o contrário das primitivas. Elas são palavras que se originam de outra palavra, ou seja, elas provêm de outra palavra. Por exemplo, mar, que eu citei na outra, a derivada dela vai ser marítimo, dente, dentista, flor, floricultura, entendeu? E por último aqui, eu vou falar sobre as palavras simples e compostas. As simples, elas possuem apenas um radical, e as compostas possuem mais de um radical. Agora vamos falar sobre a derivação. A derivação é causada por duas partes, os afixos e os radicais. Os afixos são pequenos termos ou morfemas que mudam o sentido da palavra ou não. Existem dois grupos de afixos. Agora vamos falar sobre a derivação. A derivação é causada por duas partes, os afixos e os radicais. Os afixos são pequenos termos ou morfemas que mudam o sentido da palavra ou não. Existem dois grupos de afixos: os sufixos, que são adicionados no final, e os prefixos, que são adicionados no começo. Bom, irei falar sobre os tipos de derivações, como a derivação prefixal ou prefixação, que é o acréscimo de prefixo à palavra primitiva, que sempre tem o seu significado alterado, como crer, descrer, capaz, incapaz. E também tem a derivação sufixal ou sufixação, que é o acréscimo do sufixo à palavra primitiva, que tem a chance de sofrer alteração do seu próprio significado ou uma mudança de classe gramatical, como alfabetização. Nesse exemplo, o sufixo são transforma-se em substantivo o verbo alfabetizar. O radical é a base da palavra. Normalmente, palavras que vêm de outra língua, como latim, grego, dentre outras, têm uma base, como por exemplo arc, que significa antigo. Então, logo seria um sufixo. Se refere à profissão da pessoa, que significa pessoa que cuida, pessoa que cuida de coisas antigas. Temos a derivação nominal, que forma substantivos e adjetivos, como papel, papelaria, riso, risonho. E também temos a verbal, que forma verbos como atual, atualizar. E não podemos esquecer a adverbial, que forma advérbios de modo, como feliz vira felizmente, que tem a derivação parasintética ou parasíntese, que ocorre quando a palavra derivada resulta no acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo à palavra primitiva. Exemplo: considere o adjetivo triste, do radical triste. Forma-se o verbo entristecer pela junção simultânea do prefixo em e do prefixo ser. Note que a presença de apenas um desses afixos não é suficiente para formar uma nova palavra. Palavra inicial, mudo, prefixo e. Radical, mude, sufixo, e ser. Palavra formada, emudecer, emudecer. E para estabelecer a diferença entre derivação prefixal e sufixal e parasintética, basta retirar o prefixo ou sufixo da palavra na qual se tem dúvida.
Feito isso, observa se a palavra que sobrou existe. Caso isso aconteça, será a derivação prefixal e sufixal. Já se não aparecer, será a derivação parasintética. Bom, falando agora de composição, na composição, para a gente formar uma nova palavra por meio da junção. Calma, buguei. Na composição, para a gente formar uma nova palavra, ela acontece por meio da junção de duas ou mais palavras simples e radicais. Assim formam-se as palavras compostas, com significação própria. Seus dois principais tipos são a justaposição e a aglutinação. A composição por justaposição são os formados vêm a ser postos um do lado do outro. Essa formação de palavras é a junção de duas palavras da língua. Não terá os compostos. A maioria das palavras compostas vem ligadas com hífen. Existem palavras sem ligação. O exemplo útil com hífen é para-lama e para-choque, entre outros. Já sem hífen temos paraquedas e passatempo. E já a composição por aglutinação a forma de palavras vem com duas palavras. Diferente da composição por essa alteração dos compostos, ou em alguns casos nas palavras. Essa alteração pode ser no final da primeira palavra ou no início da segunda. Com isso ocorrerá uma fusão das duas palavras, ou de palavras simples e uma supressão de fonemas. Por exemplo, aguardente é a água mais ardente. Embora já temos três palavras simples, que é o em, boa e hora, que foi agora. E o planalto é o plano com alto. Bom, professora, foi isso. Obrigado pela atenção. Valeu, falou. Aí.